aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, inclinemos nossa cabeça. No silêncio e no íntimo rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que venha em nosso socorro, abra nossa inteligência e nosso coração para que compreendamos o que Jesus diz e realiza por nós. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos no caminho da Páscoa, já no clima da despedida de Jesus, que previne os discípulos antes de sua morte e ressurreição, previne os discípulos que, morrendo e ressuscitando,
ele voltaria para junto do Pai. As leituras de hoje, especialmente o Evangelho de hoje, domingo que vem, no capítulo 14 de João, nos fala sobre um tema central da nossa fé. Quem é Jesus? O que ele, afinal de contas, veio realizar? Em tudo que Jesus realizou, ele apresentou para nós que imagem, que noção de Deus apresenta Jesus. E ao apresentar quem é Deus, Jesus nos diz também quem somos nós, quem é o discípulo, o que é a igreja, afinal de contas. Vamos lá, no seu folheto número 11, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 ao 12. Esta cena do Evangelho que nós vimos e vamos tomar agora, ela acontece logo depois da última ceia. No capítulo 12, Jesus chegou em Jerusalém com os apóstolos e as multidões, a entrada em Jerusalém de Domingo de Ramos. No capítulo 13, ele celebra a última ceia e institui a nova aliança, que consiste em 3 ações. A última ceia, a presença permanente que ele garante para nós, pela forma da celebração da Santa Missa, o pão e o vinho consagrados, lava os pés dos discípulos e diz: se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E institui o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A ceia, o lava-pés e o mandamento novo. Síntese de toda a obra de Cristo. Judas imediatamente saiu, foi procurar o destacamento das forças do Império Romano e da guarda dos sumos sacerdotes para entregar Jesus. E Jesus dirige aos apóstolos o último ensino. Sempre que aparece alguém em crise de fé, que tem uma base de formação religiosa razoável, eu recomendo e converso com a pessoa a partir do que eu vou dizer agora. A leitura atenta, detalhada e repetida dos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Quem entende estes capítulos consegue enfrentar qualquer tribulação e provação na vida. Consegue enfrentar. Vamos lá? Nós estamos, portanto, nos 4 últimos capítulos em que Jesus dirige aos apóstolos depois da instituição da sua presença permanente, o discurso de despedida. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, versículo 1: não se perturbe, leiam, o vosso coração. Firma, igreja. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Vai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Firma. Vou preparar um lugar para vós. Pronto, eu estou indo e não estou indo por qualquer coisa. Eu estou indo preparar um lugar para vós. Portanto, não fiquem com o coração perturbado. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Eu vou preparar-vos um lugar. Jesus está aguardando Judas voltar para ser preso. Ele que vai morrer. Mas o coração está perturbado, não o dele, mas o dos apóstolos. E Jesus, ao invés de ser amparado pelos discípulos, ao contrário, é ele que tem que esquecer a própria paixão, a própria dor e amparar a perturbação do coração dos apóstolos. Com essa recomendação:
não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, em mim também. E eu fico sempre muito impressionado. Ele chama Deus de meu Pai e chama o céu de casa de meu Pai. Maravilhoso isso, maravilhoso. Esse discurso de Jesus se situa no ambiente da despedida. Quem já teve a graça de acompanhar um pai, uma mãe, um vô, uma avó, uma pessoa querida idosa, na iminente proximidade da morte, e aquela repetição, agora morre, dessa noite não passa, hoje não aguenta, vai atravessar, e a pessoa vai dando os sinais visíveis de que está chegando o fim aqui, mas ela parte não sem antes dar as últimas recomendações. Ela parte, ela faz a travessia e põe o coração da família na disposição para lidar com a travessia dela e saber encarar a vida depois que ela partir. Quem já teve a graça de experimentar isso, que vence a tentação de colocar o pai e a mãe numa gelada UTI, com a única finalidade de não ver o pai e a mãe sofrer, mas ao contrário, às vezes traz a enfermaria para dentro de casa, né? E se ocupa em ser presença para ajudar a fazer a travessia. É maravilhoso isso. Os estudiosos de comportamento humano, os estudiosos da antropologia, dizem que esse distanciamento nosso da sociedade moderna, com essa experiência da travessia da morte, é uma das rupturas que vai causar um dos maiores prejuízos para a humanidade no futuro. Tamanha importância desta relação com a travessia, com a passagem. O quanto isso faz a gente confrontar-se com o sentido da vida, aquela pergunta mais cruel e maravilhosa: da vida o que fica? É lá, nessa hora, que a gente descobre. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, eu estou indo embora, vou enfrentar a cruenta realidade da cruz, mas eu não quero discípulos e discípulos de coração perturbado. É o mesmo, não se perturbe o vosso coração, é o mesmo que dizer tantas vezes repetida por ele, não tenhais medo. Nós vivemos de tempo em tempo na história da igreja, sobretudo nos períodos de grande crise, aparecem os movimentos com características de messianismos, querendo assombrar todo mundo e dizer: eu tenho a resposta para tudo isso que está acontecendo. E os movimentos messiânicos, eles têm uma característica muito específica: passar medo nas pessoas. Se apresentam como resposta, mas para angariar a adesão de quem os escuta, precisa incutir medo. Medo do fim, medo da morte, medo do inferno, do purgatório, medo do demônio, e se não, medo até de Deus, mas medo. A lógica é do medo. Jesus, ao contrário. Jesus é o Messias que inaugura um modo novo de enfrentamento das realidades últimas. Ele não quer mulheres e homens de coração e mente perturbados. Ao contrário, ele quer fé em Deus, fé em mim também, e enfrentem o fim, as tribulações e as provações, com os olhos fixos na casa de meu Pai, onde eu preparo para vós um lugar. Isso aqui
inaugura o fim do messianismo do medo. Para nós pregadores, que às vezes por incompetência, por não compreender a grandiosidade do mistério de Deus, e nem querer nos ocupar com isso, nós preferimos o atalho de passar medo, de engessar as pessoas nas regras, nos quadrados dos assombros e dos medos. E continua Jesus: se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vós. Versículo 3, vamos lá? E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. Vou, vocês sabem. Vocês não são bandos de abandonados por Deus e abandonados por mim, saibam disso. Versículo 4, leiamos. E para onde eu vou, Brada? Vós conheceis o caminho. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Não deixo um bando de abandonados, de perdidos, de perturbados na seara do assombro. O cristianismo do medo é um cristianismo que dá e cria grandes movimentos de poder, grandes adesões e mobilizações de adesão por fascínio e por uma ideia fantasiosa de que a gente, por modos, costumes e práticas, alcançará a diminuição do impacto dos assombros do fim. Jesus, ao contrário, diz: olha, eu sou o único capaz de impactar os assombros do fim. Tenham fé em mim, tenham fé em Deus, eu resolvo. Basta. Maravilhoso isso. O problema é que nós ficamos junto de Jesus, aos pés de Jesus, convivemos com Jesus, mas não abrimos nem a mente e nem o coração. Trazemos conosco, como vamos ver agora, Tomé, Filipe, como Pedro, como os discípulos de Emaús, guardamos em nós perspectivas antigas, focamos nas ideias e nas formas antigas de uma relação com Deus, a partir daquela visão de Deus do Antigo Testamento, o Deus tremendum, que só dele falar as montanhas derretiam, como cera. E Jesus vai por outro caminho. A reação de Tomé e de Filipe é impressionante, porque é a nossa reação. Vamos lá? Versículo 5. Tomé disse a Jesus, leiam: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Tomé é o símbolo da pessoa que está dentro, mas está fora, sempre desligado. É o cristão aéreo, é o cristão que não perscruta as Escrituras, é o cristão que tem uma relação com Deus muito baseada num conjunto de ideias fixas, fantasiosas e de expectativas que elas têm com Deus, e Deus fala para ela o que for, não entra, porque ela já tem as ideias do que ela quer de Deus. Quantas vezes nós padres enfrentamos isso? A pessoa vem com as ideias dela, você gasta a saliva com uma formação e um conteúdo extraordinário para abrir a mente da pessoa, ela batendo o dedo na mesa, batendo o pé no chão, assim, com aquela fadiga da ansiedade. Aí lá numa certa altura ela corta você e fala: aham, entendi o senhor, mas Deus vai me atender, não vai? Aham,
tá bom, mas esquece esse ensino lindo que você deu aí. O que me interessa é que Deus vai fazer o que eu estou querendo, não vai? Não vai? Parece menino birrento. Ela não tem absolutamente nenhuma conexão com Deus a partir da iniciativa de Deus em dar-se como presença de amor. Ela relaciona-se com Deus a partir daquilo que o mundo, as feridas, as desordens emocionais, psíquicas, existenciais, morais, a partir do que o fetiche do mundo consumista, compulsivo, ambicioso, ganancioso, enfiou na cabeça dela. Então ela procura um Deus que lhe patrocine a realização daquelas ambições. Ponto. Mais nada. Entra e sai. Tomé, 3 anos convivendo com Jesus. A hora que Jesus se despede, Tomé, mas nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho para onde o Senhor vai? Que dor. Os grandes místicos e os grandes pregadores dizem que esta paixão de Jesus em enfrentar a ignorância dos discípulos que se recusam a acolher o que ele ensina, o que ele oferece, essa paixão para Jesus dói nele muito mais do que todo o suplício do Calvário da cruz. Muito mais. Jesus dá uma sacudida em Tomé. Vamos lá? Versículo 6. Jesus respondeu, brada a igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Espere lá. Rapaz, o que é que eu estou fazendo com você nesses 3 anos? Quando eu fui até você, te chamei para me seguir. Não tenho feito outra coisa senão dar a você a compreensão de quem eu sou. Aqui dentro daquele contexto das autoapresentações de Jesus, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Agora ele se apresenta como caminho, verdade e vida. Eu já faço uma advertência severa, pelo amor de Deus, não separem, senão para distinguir, mas não separem esses 3 nomes de Deus, caminho, verdade e vida. Não separem. Elas estão intimamente entrelaçadas. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu discorreria em que consiste a gente compreender caminho como a pessoa de Jesus, verdade, a pessoa do Pai, e vida como a pessoa do Espírito Santo. Caminho, verdade e vida não é outra coisa senão o mistério trinitário. É o mesmo que ele dizer, eu sou Deus com o Pai e o Espírito. Não se separa. Eu sou o caminho que acessa você à realidade plena de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O problema é que nós separamos caminho, verdade e vida e ainda manipulamos. Jesus, caminho. Os discípulos, quando escutavam essa expressão, eu sou o caminho, eles tinham uma recordação meio pejorativa do caminho. Quando alguém falava de percorrer o caminho, eles se recordavam do caminho do deserto, a saída do Egito para a terra prometida, 40 anos de provação, de privação, de sofrimento. O ouvido deles não registrava uma ideia muito boa de caminho. Caminho para eles era percursos de provação, de privação, de teste, de tentação. E Jesus inaugura uma nova imagem. Caminho não é mais andar da realidade da escravidão do Egito para a terra prometida, mas caminho, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo
Em mim vocês não caminham para Deus, mas comigo vocês caminham em Deus mesmo. Se vocês caminham na fé e têm a mim como caminho, os pés de vocês fincados e apoiados em mim, a poeira dos pés de vocês é também uma poeira sagrada, porque vocês estão fincados em mim. Reage, igreja. Vai, igreja. Eu sou o caminho. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no capítulo 18, caminho vai ser o primeiro nome da igreja. Ela é apelidada, você pode ver lá depois, Atos 9, 2 e 18, 25, a igreja é chamada de O Caminho, com C maiúsculo. É o primeiro nome do grupo dos apóstolos peregrinando pelo mundo e anunciando o Evangelho. Mas, me desculpem, não é nada agradável falar o que eu vou falar agora, e menos ainda ouvir. Eu sou a verdade. Essa expressão tão manipulada nos dias de hoje pelas ideologias. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Verdade é a expressão perfeita de quem é Deus Pai. Jesus vem do Pai e conduz ao Pai. Sua atividade, sua palavra, seu ser, faz-nos receber e entrar no mistério do Pai. O que é a verdade? Bento XVI diz que nós cristãos, a verdade para nós, não é um conjunto de norma, doutrina, regra, que a gente vai lá e descobre e marca as normas e regras, a verdade da Bíblia. Bento diz que a verdade para nós, a gente abrindo a Sagrada Escritura, a verdade para nós é a pessoa de Jesus, com quem a gente estabelece uma relação de amizade e de comunhão. A verdade, ela é relacional, por isso ela é sempre dinâmica. A verdade não é uma coisa estática. O que este evangelho diz para mim hoje aos 62 é muito diferente, impactantemente mais forte para mim do que o que eu acolhia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. O Cristo é o mesmo, mas a forma com que eu o acolho, eu o descubro e eu o coloco em minha vida é sempre nova essa forma. Aqui nós estamos no capítulo 8, no capítulo 14. No capítulo 8 tem aquela expressão maravilhosa de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. A ideia de verdade na Bíblia é uma das mais manipuladas. Quando Jesus diz que eu sou a verdade, ele já falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele acabou de dizer que ele é a verdade e refere-se ao Pai. A verdade para Jesus é que ele veio nos revelar a face de Deus mesmo. Se você perguntar para Jesus quem é Deus, ele te responderá com duas palavras profundamente que impactam e desmantelam todas as ideias rígidas de Deus do Antigo Testamento e das religiões. Ele chama Deus de Pai e amor. São os dois nomes de Deus que brotam dos lábios de Jesus. Deus é Pai, Deus é amor. Ao morrer, a cortina do templo se rasgou em 3 partes, escancarou e mostrou para nós a face de Deus. Para nós, a verdade, ela se tornou uma ferramenta de manipulação ideológica. Nós vemos constantemente os nossos líderes aí sendo acusados e denunciados de corrupção. Nos últimos 30, 40 anos do Brasil, nós não vimos senão lideranças manipuladoras dos argumentos da verdade, da corrupção, da mentira, da trapaça,
E a hora que eles têm que responder por processos na justiça, eles dizem: eu sou inocente, e dizem para nós: conhecereis a verdade vos libertará. Para eles, a verdade que vai nos libertar é o dia que eles forem inocentados pela justiça. E não é isso que é a verdade não, tá? Até porque a gente está descobrindo nos últimos tempos que a justiça, a verdade da justiça é cara. Os contratos com os, não é? Com os escritórios dos parentes, do alto escalão da justiça, é uma verdade cara, milionária. Aquela verdade, ela não é verdade do Evangelho, ela é a verdade financiada, paga. Ela não é a do Evangelho. A verdade do Evangelho é aquela que te liberta até quando te acusa e te condena, dizendo: você errou, você precisa se arrepender, você precisa pagar pelos seus crimes, você precisa procurar o confessor e dizer: pequei, e você precisa ter coragem de dar nome ao pecado que você cometeu. Isso é a verdade do Evangelho. Vai, pode reagir. A verdade do Evangelho, ela é verdade até quando me manda para a cadeia. Até quando me manda para o confessor e dizer: confessa, arrependa-se. A verdade do Evangelho não é a verdade dos altos, caríssimos processos pagos, infelizmente, inclusive com a fortuna dos dinheiros desviados até da aposentadoria. Não é dessa a verdade. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida significa no Evangelho de João isto: pela morte e ressurreição de Jesus, nós vivemos já agora as realidades das graças, das coisas eternas. Nós podemos já viver neste mundo hoje, agora, enfrentando todas as tribulações, provações, dificuldades da vida, mas um coração que não conhece perturbação, porque mesmo enfrentando as piores tribulações ou privações, nós somos mulheres e homens de coração que não é perturbado, porque é guiado pela fé em Deus. Pode reagir. Pode reagir. O Evangelho de João é um texto particularíssimo na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, que corrige o cristianismo que punha uma esperança messiânica do fim dos tempos para gozar as alegrias eternas em Deus. João diz: não, pela fé vocês participam já agora de todos os benefícios das graças de Deus. A dona Narcisa chamava isso de: o céu é a gente que faz. Acolhendo as graças e bênçãos de Deus. Como ela era uma pessoa bem polida, bem educada, ela nunca falava, o inferno também é a gente que faz. Ela morreu com 93 anos. Eu convivi com a dona Narcisa há muito tempo. Quando ela precisava de uma situação mais apertada, para dar uma bronca, assim, no filho, no neto, numa nora, no genro, ela falava: meu filho, o céu é a gente que faz. Ela falava isso de forma mais incisiva, para não dizer que o inferno também é a gente que faz. Ela falava sempre o aspecto positivo: o céu é a gente que faz. Acolhe Deus, acolhe a fé em Deus, acolhe as graças e benefícios que Cristo operou na cruz, e o céu já é agora. Amém, igreja? Amém. Quem não tem isso em sua vida é porque ignora o conhecimento de Deus.
Quem acessa o conhecimento de Deus chega a essa conclusão imediatamente. Versículo 7. Até o 11, ele vai repetir isso. No versículo 7, ele é provocado, depois de dizer isso, vamos lá? Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Olha, ele está dizendo para nós, moçada, eu que venho de junto do Pai e do Espírito Santo desde toda a eternidade, dei a vocês o conhecimento da graça da fé, e vocês têm todas as condições e benefícios que eu garanto a vocês, que vocês através de mim conhecem o Pai e vocês veem o Pai. Conhecem e vê. Desde agora o conheceis e o vistes. Mas de novo lá vem um discípulo voado e perdido dentro da igreja, que não entende nada, que está sempre na igreja, mas não descola da cabecinha e do coração perturbado, e a cabecinha ruminando somente o que ele traz na cabeça para a igreja, para pedir a Deus para ajudá-lo a conseguir aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Ele não se abre para Deus. Olha Filipe, versículo 8. Disse Filipe, leia a igreja: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta. Desculpe, eu cortei vocês, não é? Vamos retomar com equilíbrio agora, porque eu atravessei. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, Jesus respondeu, vai igreja. Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Vai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Vai. Não acrediteis que não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Pronto. Felipe apresenta para Jesus uma das aspirações mais profundas do ser humano. Quem já passou por alguma tribulação na vida? Quem já atravessou alguma noite escura na vida? Na família, no casamento, na enfermidade pessoal, na enfermidade de um filho. Quem já passou por alguma tribulação, por alguma angústia, pela depressão, sabe o que Filipe pede a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe diz a aspiração mais profunda do ser humano a Jesus: Senhor, que eu perceba a presença de Deus aqui. Quem já passou tribulação na vida e já teve aqueles solavancos da alma, aquelas suspiradas, aquelas sussurradas da alma que diz: ai meu Deus, não está dizendo outra coisa senão: Senhor, que nessa angústia que eu estou enfrentando, que eu te sinta, que eu te perceba perto de mim, isso me basta, não é? Não é? Só isso, que eu te sinta, que eu te perceba. Bento XVI diz que eu apalpe a sua presença, que eu toque a sua presença aqui perto de mim. Isso nos basta. Filipe recebe uma bronca de Jesus: rapaz, há tanto tempo estou com você, não faço outra coisa. Todas as minhas obras foi para mostrar para você quem é Deus. E aqui está a pergunta mais difícil para o cristianismo de hoje. As minhas obras e as suas obras diz para quem convive conosco, diz aos outros quem é Deus? Ai, ai, ai. Aí pesou, né?
Quem convive comigo e com você, olhando para as minhas obras, olhando para as suas obras, elas chegam à compreensão sobre quem é Deus? Ou é só pelo discurso que nós falamos numa ideia de Deus? Acredita ao menos pelas obras que eu realizo, Felipe? Jesus enfrenta Felipe, Tomé, Pedro, os discípulos de Emaús, eu repito, que guardam uma perspectiva antiga, ficaram só nas ideias e nas formas antigas de religião, de expectativas antigas, educados numa forma de religião que não progridem, não avançam, porque não aprenderam a escutar Deus. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Toda vida, toda palavra, toda ação de Jesus são lugar da manifestação perfeita do Pai. Jesus se torna aquilo que ele falou, eu sou a porta. Jesus se torna o lugar da manifestação do Pai, em tudo que ele é e realiza. No versículo 11, ele vai propor uma provocação ainda mais cruel. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Versículo 12, vamos ler? Em verdade vos digo. Vai, igreja. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai. Os falsos pregadores e manipuladores da palavra dizem assim: está vendo, irmão? Está lá no Evangelho, Jesus disse que quem acredita nele vai realizar obras maiores do que ele, do que as obras que ele realizou. Cuidado, ninguém, nenhuma criatura humana pode realizar a obra maior do que a que Cristo realizou, morrer pela nossa salvação. A morte de nenhum de nós é capaz, o sangue de nenhum de nós derramado é capaz de dar a ninguém a salvação. Quando Jesus diz: quem acredita em mim realizará as obras que eu faço, está dizendo o seguinte, atenção, olhe para a cruz. O conjunto da obra de Jesus é a obra da salvação. Toda a ação de Jesus, os prodígios, milagres, sinais e mais ainda sua morte e sua ressurreição, dão-nos a graça da salvação eterna. Não quer Jesus dizer para mim e para você: eu multipliquei pão para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vocês são capazes de multiplicar pão para 100.000. O que Jesus está dizendo é que a igreja e o cristão, por serem missionárias e missionários de Jesus e enviados a todos os cantos do mundo, a igreja vai realizar pelo testemunho, pelo ensino, pela pregação da palavra, pelos divinos sacramentos, a igreja vai espalhar por todo o mundo as obras de Cristo. Aquelas obras que ele realizou num pedacinho de chão, Israel, 120 quilômetros, 150 quilômetros de comprimento, 50, 100 quilômetros de largura, aquelas obras que ele realizou num pedacinho do mapa, a igreja realizará em todos os confins da terra. Onde tiver uma pessoa que leve a qualquer canto do mundo o anúncio da obra de Cristo e da salvação, realizará as obras de Cristo. Porque quando nós chegamos ao conhecimento de quem é Cristo, Cristo começa a realizar em nossa vida toda obra de salvação. Amém? Pode reagir. João, no capítulo 17, no versículo 17 e 18, o evangelista João continua esta oração de Jesus,
esse ensino de Jesus aos discípulos, tem uma afirmação maravilhosa. A igreja, a atividade dos discípulos e a nossa, hoje ainda voltando para sua casa, amanhã no seu trabalho, na sua escola, pelas nossas atividades, nós realizamos as ações de Cristo como discípulos e discípulos dele. No capítulo 17, versículos 17 e 18, Jesus diz assim: Pai, consagra estes teus filhos pela verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Então as obras maiores do que faço é, na perspectiva do território realizado em Israel, a igreja daqui a pouco, depois do rito da consagração, daqui a pouco nós vamos receber o corpo e sangue do Senhor. Ele está ensinando isso para os discípulos na mesma sala onde ele celebrou a última ceia, lavou os pés e instituiu o novo mandamento. Daqui a pouco nós mesmos vamos receber aquilo que os apóstolos receberam naquela sala: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Daqui um pouquinho nós estaremos recebendo a mesma presença real de Cristo, que vivo se torna alimento em nós. E por ser alimento em nós, o nosso organismo, o nosso corpo, pela inteligência do funcionamento do nosso organismo, vai pegar o pão e o vinho, o corpo e sangue do Senhor, vai digerir, e aquele pão e vinho consagrados vão se tornar nutrientes divinos e sagrados e espalhar por todo o nosso organismo. E saindo daqui, por onde nós passarmos esta semana, o nosso corpo transbordará a presença divina do Senhor por onde nós passarmos, em nossas ações, em nossas palavras, em nossos gestos, em nosso silêncio, em nossa forma de dar testemunho do amor de Cristo que nos alimenta, para fazer de nós presença que alimenta a fé do mundo e vence a perturbação dos corações do mundo. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Reage. Daqui a pouco, você será também o lugar da manifestação extraordinária de Cristo lá na sua casa, no mundo que você vai percorrer essa semana também. Amém? Amém. Maravilhosamente, incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e fale com Jesus, e peça de Jesus a graça de você compreender com clareza, não com as dúvidas de Tomé e de Felipe, mas compreender com clareza quem é Jesus na sua vida, como caminho, verdade e vida, como Ele entra em você e em sua vida, e você entra em Deus e no mistério de Deus, e como você mesmo vai levar essa presença de Deus em você, em tudo que você viver e realizar essa semana. Fale com Ele e renove esta aliança sua com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus.
Abre-me, Senhor, com teu Espírito. Abra-me, Senhor, Abre minha com teu inteligência. Espírito. Abre meu coração. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Abre-me, Senhor, Abra-me, Senhor, para que eu com compreenda, teu Espírito. acolha e viva a força dessa palavra, E minha alma reviverá. dessa sua presença real na palavra, na Eucaristia. Abre-me para te adorar, para te louvar. para te louvar. Vamos cantar. Abre-me, Senhor Jesus, De pé, cantando bem forte, para te adorar. para te adorar, para te louvar. Abre-me, Senhor Jesus. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por sua morte e gloriosa ressurreição, eu creio firmemente nesta palavra que ouvimos e meditamos, que ela agora realiza em nós as mesmas ações que o Senhor realizou naquela noite no cenáculo. Eu creio, Senhor, o Senhor está aqui e realiza agora em cada um de nós a sua obra de salvação. Jesus, fonte do amor do Pai, vence em mim toda perturbação do meu coração, da minha mente, da minha alma. Acalma-me, suaviza-me e faz de mim um depósito da sua graça, para que eu transborde a sua graça nos caminhos que eu percorrer nesta semana. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Faz de mim instrumento do seu amor. Agora, põe a mão no coração, incline a cabeça e faça o seu louvor, sua ação de graças a Jesus, por tudo que nessa noite você recebe dele. Agradeça e louve o Senhor, por tudo que dele você recebe. Obrigado, Jesus, te louvamos, te glorificamos, por essa presença viva, caminho, verdade e vida, revelando-nos a face de Deus que é Pai, que é amor. Obrigado. Nenhuma perturbação durará em nós, porque seu amor vence tudo, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Saudai-vos em Cristo Jesus, desejando a paz. para te adorar, para te louvar.